ao nosso desafio aqui de 21 dias, então vamos para a segunda semana. Legal, gente. A segunda semana, então, se nós saímos da primeira semana aqui gerando clareza e evidência, nós paramos de trabalhar no invisível, nós criamos uma linha de partida, uma auditoria de valor, a pasta de vitórias, que é a base da sua visibilidade. Comunicamos, já transformamos as nossas entregas numa linguagem de impacto e definimos um plano de desenvolvimento individual. Aí entramos na semana 2, que é posicionamento e contexto. Nós começamos a ser percebido de forma diferente. Aqui no dia 8, prepare seu one-on-one estratégico. Ele tem a ver com posicionamento. Aqui, nunca mais entre numa reunião one-on-one no improviso. E talvez você diga assim, Elias, mas eu não tenho reunião de one-on-one com o meu líder. E aqui é um problema a ser tratado anterior. Existem casos, existem mentorados nossos que não possuem uma recorrência com o líder deles. Teve uma mentorada que disse que o líder ele não conversava, ela conversou com o líder 2 vezes no espaço de um ano. Então, se você tem esse problema de você não tem uma recorrência com o seu líder, é importante você criar caminhos para você ter algum tipo de contato com ele. Então, algum tipo de conversa, você tentar ter essa conversa mais recorrente. Em último caso, como é o caso de um mentorado nosso aqui, onde ele não tem contato nenhum com o líder recorrente, e aí nós criamos um material de cases dele, de entrega, para ele compartilhar todo mês com o líder. Existem casos onde nós recomendamos na mentoria que a pessoa mande um relatório semanal para o líder. Existem casos, dependendo muito da sua área, esse caso onde a pessoa manda mensal, ele trabalha numa linha de produção, então ele manda, na verdade, as ideias e um pouco sobre as melhorias que foram feitas na área. Então nós criamos case, criamos um template para ele compartilhar mensalmente com o líder. Então aqui, posicionamento e contexto. Fato é, pessoal, que você precisa ter contato com o seu líder, tá? E aí, nesse caso aqui, prepare-se para o seu one-on-one estratégico, é muito como é que você se prepara para essa conversa. Nunca mais entre em uma reunião, numa conversa com o seu líder de forma improvisada. E aí temos aqui dividido a missão aqui em 3 etapas. Abra o template, e aí o template a gente tem ali dentro dos links do nosso manual do profissional de alto impacto. Vitória, foco atual, próximos passos, ideia e melhoria. Que template é esse? Então, é como se você criasse aqui um, uma one page para conversar com o seu líder. Quais foram as vitórias? Quais foram as coisas boas que aconteceram na sua última semana ou no seu último mês? Qual que é o foco atual? Onde é que você está colocando foco? Quais são os próximos passos e quais são as ideias e melhorias que você fez? É como se você criasse mesmo um bloco de coisas, cada um desses blocos, tá? E aí vou te mostrar um pouco mais no detalhe como é que funciona. Aqui no template preenchido, quais foram as vitórias? Então, por exemplo, eu padronizei a abertura de tickets, a abertura de chamados, a abertura de solicitações, reduzindo o retrabalho do suporte em 25% nas últimas 2 semanas. O que que isso significa? Quais foram as entregas que eu fiz? Lembra da linguagem de impacto? Então, eu pego uma entrega, talvez você diga assim: realizei 15% mais de vendas, ou criei um documento que estruturou o processo da minha área, e isso ajudou a gente a fazer ou a padronizar ou organizar o trabalho. Então, aqui a vitória é muito sobre qual foi a atividade que você fez e com qual fim de resultado. Talvez você não tenha atingido nenhum resultado concreto ainda, mas a vitória aqui é muito sobre a entrega, tá? Quais foram as entregas que foram feitas na última semana, na última quinzena ou no último mês? Então, vitórias. Qual que é o foco atual? Então, o que você está fazendo nesse momento? Validar com o time de produtos se o template
pode virar padrão para os outros squads. No caso aqui é um exemplo específico, né? Mas assim, qual é o seu foco do momento? Ah, o meu foco do momento é estruturar tal coisa, ou é garantir alguma qualidade. O que eu estou focando no momento? E é importante esse foco atual, gente, que garante que o seu líder não espere de você algo que você não está fazendo. Então, quais foram as coisas que você entregou? Qual é o seu foco atual? E quais são os focos priorizados? Quais são as prioridades de foco para depois que você terminar esse foco atual? Então, próximos passos, apresentar resultados na próxima sexta. Então, para onde eu estou olhando nas próximas etapas? Percebe, gente, que aqui você já consegue garantir que o seu líder não espera de você algo diferente do que você está fazendo? E aí, por fim, no quarto ponto aqui é quais são as ideias que você tem, quais são as ideias de melhorias, quais são os insights que você teve a respeito da sua área, a respeito do seu processo, a respeito de planejamento, para ele ir pensando, sabe? Então, se você não tem ideias, pega o ChatGPT, escreve qual o seu contexto de trabalho. Ah, eu posso até enviar aqui depois fazer um módulo específico só sobre ideias, tá? Então você vai lá no ChatGPT e coloca contexto, qual é a minha área? Eu trabalho na área de vendas, numa empresa assim, assim, assim. As minhas atividades são essas, essas, essas. E aí, eu gostaria muito de ter ideias de melhoria para sugerir para o meu chefe. Então, o ChatGPT vai te dar uma lista de ideias de melhorias, você vai escolher qual que combina mais, qual que se adequa melhor para o seu contexto, e então você vai fazer essa sugestão para o seu chefe, tá? É importante, gente, que essa visibilidade esteja muito claro. E aqui, preparar o seu one-on-one estratégico, a gente chama disso, é preparando a sua conversa com o seu chefe. O seu chefe não chega lá e ele tem que puxar a conversa o tempo todo. Ele vai chegar e você vai ser um profissional preparado. Ele vai se impressionar com você, porque você vai ter claro o que é que você entregou. Ele não vai precisar ficar perguntando nem gastando energia. Gente, põe uma coisa na sua cabeça. Eu liderei mais de 25 times num ambiente financeiro e de tecnologia. Uma das melhores coisas para um líder, para um chefe, para um gestor, para um gerente, é ele ter um funcionário que faz com que ele economize energia, porque nós, como líderes, gastamos muita energia com muita coisa. Então, se você é o colaborador que faz com que ele economize energia e já traz as coisas prontas, então, o que eu entreguei, qual é o meu foco atual, quais são os próximos passos, e ele ainda tem ideias de melhorias, gente, você é o profissional dos sonhos para ele. Então, coloca isso na sua cabeça. Profissionais que são promovidos e reconhecidos são aqueles que o líder ele confia, ele tem na cabeça dele já a memória positiva de que você é uma pessoa confiável, preparada, e não só confiável e preparada e que entrega, mas que também enxerga para além do que você está fazendo, que é a ideia de melhoria, tá certo? Então, esse preparar o seu ano estratégico, o primeiro passo, não tem uma conversa, estrutura do mesmo jeito, mesmo que você tenha que mandar isso por escrito para ele, tá? Mesmo que isso tenha que ser um e-mail semanal ou mensal, mesmo que isso tenha que ser um WhatsApp, que seja, gente, garanta que essa conversa aconteça síncrona ou assíncrona. Síncrona conversando com ele ou enviando mensagem, que é o assíncrono, né? Isso é super importante, tá, gente? Aqui você imprime valor na percepção do seu chefe a seu respeito, tá certo? Então prepare e nunca mais entre numa reunião no improviso. Entre preparado. Você vai vir aqui, vai aplicar da mesma forma, vai fazer suas anotações aqui. E detalhe importante, gente, sempre que você tá? Eu vou liberar para você um bônus exclusivo. Então, eu só não estou liberando o mesmo para todo mundo no primeiro momento, porque em alguns casos eu estou liberando uma consultoria gratuita, tá? Uma consultoria comigo e um desenho estratégico do seu trabalho, que é a mentoria é um produto que eu vendo em outra plataforma. Mas faça isso, que aí eu vou liberar um prêmio exclusivo para você, tá certo? Bom, dia 9, auditoria da sua fala. Então, se aqui eu falei de posicionamento, aqui no dia 9 nós estamos falando sobre comunicação. Identifique
onde você está apagando o seu próprio impacto. Olha só que interessante. Então, qual é a distribuição aqui da missão do dia? Primeiro, pense em 3 conversas dessa semana onde você falou sobre o que você fez. Quais foram? Ah, eu não consigo pensar, Elias, em conversas da semana. Pensa em conversas do mês, conversas dos 3 meses. Acho que o tempo aqui é o que menos importa. O que mais importa aqui é quais são as 3 últimas conversas que você falou sobre o que você fez. E aí, segundo ponto, você usou linguagem de tarefa, fiz e ajudei, ou você usou linguagem de impacto? Eu gerei, reduziu e facilitou alguma área. Pega essas 3 conversas que você teve e reescreva em 3 frases usando uma linguagem forte. Lá no Manual do Profissional de Alto Impacto, nós falamos muito sobre isso. Como que a gente aplica? Aqui tem 3 exemplos, então. Se antes eu falei, eu ajudei o time com um relatório semanal, eu vou traduzir isso para eu estruturei o relatório semanal, o que liberou, em média, 2 horas do gestor e padronizou a leitura para a diretoria. Talvez você fale assim, tá, mas eu não sei esses números de quanto tempo liberou. Investigue esses números, tá? Você pode. Eu gosto muito do termo, gente, que é provocar feedbacks. Então, eu gosto muito de fazer grandes entregas. Então, eu ministrei um treinamento, as pessoas não deram feedback natural. Vai lá e provoca esse feedback. E aí, qual foi a sua experiência sobre esse treinamento? Isso melhorou? Teve relação com alguma coisa do seu dia a dia? Então você provoca o feedback, então você recebe esse feedback e você vai registrar lá na sua pasta de vitórias, tá? Então, como é que eu reescrevo aqui, né? Ao invés de eu só ajudei a fazer, eu estruturei, liberou X tempo ou padronizou uma leitura para a diretoria. Então você gera uma linguagem mais forte a respeito do que você fez. Segunda coisa, antes era atualizei a planilha de receita, por exemplo. Depois virou atualizei a planilha de receita e identifiquei 12 mil em dupla cobrança que foram corrigidos a tempo. Então, tinha um processo ali que estava gerando cobrança replicada. Então, investigue essas coisas. Então, percebe que toda melhoria que você faz, naturalmente ela nasce de uma dor. Identifique qual é a dor. Se lá em cima a gente falou para você sugerir melhorias, identifique qual é a dor. A dor é que nós. Eu vou pegar um exemplo prático aqui de um cenário que eu conheço, né? A dor é que um time ele mantém o usuário esperando por 20 minutos até ele atender, ou por 2 horas. De que forma que a gente pode acelerar esse atendimento? Talvez categorizando os atendimentos. Então, todos os atendimentos que são do mesmo tema, eles vão ser atendidos juntos. Então, percebe, gente, só você conhece as dores do seu ambiente de trabalho, do seu cliente, do seu negócio. Só você conhece. Então, pega essa dor, cria um caminho de melhoria, peça ajuda da inteligência artificial e aí você propõe melhorias. Propôs melhorias, investigue quais são os resultados, tá? Legal. Se antes você dizia fiz o onboarding de um novo colega, depois você vai dizer eu conduzi o onboarding do novo colega que entregou sua primeira tarefa em 5 dias. A média anterior era 12. Então percebe, gente, que você já trouxe, você imprimiu valor. Ao invés de você falar que eu fiz onboarding, porque pensa o seguinte, um grande bloqueio que as pessoas têm sobre gerar essa linguagem de impacto, essa linguagem forte, é dizer assim, tá, Elias, mas isso eu já tenho que fazer. É verdade, essa é a sua tarefa. Mas quando você coloca o resultado, concorda comigo que você atrai muito mais atenção a respeito do que você está fazendo? E é muito mais sobre o como você está fazendo e não tanto sobre o que. Talvez você tenha que fazer tudo o que você está fazendo mesmo. Mas quando você transforma o que você faz numa linguagem de impacto, uma linguagem forte, você transmite para sua liderança, você transmite para as pessoas que você está gerando valor com aquilo que você faz, tá? Então, reescreva dentro dessas 3 conversas, dentro dessas 3 conversas da semana que você falou sobre o que você fez, reescreva elas na linguagem de impacto.
Faça esse exercício, tá, gente? Isso é bem importante. E aí, a vitória do dia, a consciência já é 80% da mudança. Então, quando você já conseguiu essa consciência, você já tem essa linguagem compreendida a respeito do seu trabalho, isso vai ajudar. Se você quiser usar aqui, use as anotações. A gente corrigiu a questão de imagem, então se você quiser colocar print aqui, imagem também já funciona para você exportar depois aqui no relatório, tá certo? Legal. Então, no segundo dia da auditoria da sua fala, você conclui aqui da mesma forma, já tem algum feedback, já manda aqui, gente, o feedback é bem importante para eu ir liberando aqui. Como eu falei, tem diversos bônus, então eu vou liberando alguns para vocês aqui à medida que vocês vão concluindo. Legal. O dia 10, de novo sobre posicionamento. Conversa estratégica. Entrar em uma conversa com intenção, não para falar, mas para ser percebido. Uma coisa que eu sugiro sempre nas reuniões ou nas conversas que vocês participam é qual é a minha intenção ou como eu quero ser percebido, como eu quero que o que eu quero que as pessoas pensem a meu respeito ou a respeito do tema que eu quero levar depois dessa conversa. Então você pega uma folha de papel e escreve qual é a intenção que você tem e você, com essa intenção, você deixa ela na sua frente. Se você trabalha presencial, você mantém isso na sua mão. Então, escreve na sua mão, escreve num papelzinho, mantém aquilo. Qual é a percepção? Eu quero que as pessoas percebam valor na entrega X. Não, eu quero que as pessoas me enxerguem como uma referência. Então, mantenha isso como pano de fundo da sua conversa e aí você estrutura ela, tá? Conversa estratégica. Entrar numa conversa com intenção, não para falar, mas para ser percebido. A distribuição aqui da missão. Escolha uma conversa real, seja uma conversa um a um com alguém, seja uma reunião, seja um café com seu gestor. Escolha essa conversa que você quer entrar de forma estratégica. Segunda coisa, entre com uma vitória preparada. Então, você teve várias coisas, várias entregas. O que que é uma vitória? É uma entrega que você estruturou com uma linguagem forte. Entra com essa conversa, com essa vitória preparada. Legal. Entra também com uma ideia ou uma melhoria para compartilhar. Poxa, você é aquela pessoa que parece que você renova, parece que conversar com você é positivo porque você tem coisas boas para trazer. Então, seja uma ideia de melhoria da sua área, do seu. Imagina que você sentou por um café com o seu gestor e você trouxe uma ideia de melhoria para a área, sabe? Ah, ou você trouxe uma melhoria que você já está aplicando e tenta trazer de uma forma muito natural, sabe? Tanto a vitória quanto a ideia de melhoria. Vou dar um exemplo. Eu tenho conversas com lideranças minhas e eu geralmente dou um jeito de colocar ali algo que eu estou trabalhando ou algo que eu já gerei valor. Então, não de forma forçada, mas de forma natural, sabe? Você começa a falar sobre um tema e aí você coloca naquele tema. Ah, inclusive, na semana passada, eu tive a oportunidade de ajudar na entrega tal, tal, tal. E os resultados de feedback, recebemos feedbacks muito legais. E aqui uma dica que parece besteira, gente, mas eu acho bem importante, eu sempre dou para as pessoas. Tenta sempre usar, nós fizemos, nós entregamos, muito mais uma linguagem de equipe, muito menos uma linguagem do eu fiz, eu entreguei, eu recebi. Então, tivemos a oportunidade, eu até gosto assim de falar assim, ó, eu tive a oportunidade de atuar, de contribuir e recebemos feedbacks muito bons dos stakeholders, dos interessados, das áreas, recebemos feedbacks. Isso é muito legal porque numa conversa com o seu gestor, ele vai começar a perceber que você também gera valor para outras pessoas, né? Então essa é a segunda coisa. Escolha uma conversa real, estruture essa conversa. O que que é uma conversa estratégica? É uma conversa que ela é intencional. É onde você estruturou como é que você quer lidar com ela. E não precisa ser uma conversa robotizada, tá, gente? Se for um café, deixa fluir o café, vai falar de jogo, vai falar de seja do que for,
Em dado momento você comenta sobre alguma coisa legal que aconteceu. E aí você envolve aquele seu valor, aquela sua entrega, que é o que a gente está chamando aqui de vitória preparada. Você fala de uma ideia ou de uma melhoria de uma forma muito natural. E o terceiro ponto, depois da conversa, anote como você foi percebido e o que funcionou ali. E você vai aprendendo, gente. Você vai aprendendo a ser mais natural na sua conversa, mas ao mesmo tempo intencional. Conversas estratégicas, não perca a oportunidade de de uma conversa que você teve com o gestor, de um a um, não perca a oportunidade de demonstrar aquilo que você está fazendo de bom, tá? Isso aqui é super importante. E aqui exemplos de como aplicar. O que levar? Uma vitória da semana, com números, se possível, mais uma ideia, uma melhoria que você observou. Segundo, como abrir? Eu queria 5 minutos para te mostrar um teste que eu rodei, e ouvir sua leitura antes de eu propor algo maior. Então, pedir, né? Se você está no meio de uma conversa ali sobre outros temas, eu queria compartilhar com você aqui 5 minutinhos sobre um teste que eu executei, sobre uma ideia que eu tive. Isso é muito legal, gente. De novo, eu como gestor, quando eu tinha um colaborador que falava, que trazia, que propunha, e tenha a mente aberta, tá, gente? Tenha a mente aberta também para o gestor não achar que é o momento daquilo. E tudo bem, tá? Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e maturidade para saber que nem tudo vai ser executado na hora que a gente imagina. E a terceira coisa aqui, terceira sugestão, exemplo é anotar depois como a pessoa reagiu, como é que ela reagiu, perceba essas reações, reações corporal, a reação em palavras, como que a pessoa reagiu, que perguntas ela fez, talvez a pergunta que o seu gestor ou o seu amigo fez, ela te ajude a entender a expectativa que ela tem. Qual o próximo passo combinado? Gerou ali alguma próxima etapa, algum avanço, alguma melhoria? E aí, pega essa percepção e joga direto para sua pasta de vitórias. Foi uma percepção positiva, um feedback positivo? Leva para sua pasta de vitórias. Lembrando, a sua pasta de vitórias é o seu maior aliado para quando você for pedir uma promoção, para quando você quiser ser bem avaliado, a sua pasta de vitórias é onde vai estar tudo de melhor que aconteceu com você, tá? Não perca de vista não perca de vista a sua pasta de vitórias. E novamente, vitória do dia, você saiu do modo passivo. Agora você está propositivo, você está guiando o andamento da sua carreira. Daqui a pouco você vai perceber que toda conversa pode ser estratégica. Mesmo que 90% da conversa seja qualquer outra coisa, naqueles 10% você fala assim: deixa eu compartilhar contigo uma coisa legal aqui que eu percebi. E aí você compartilha algo que vai gerar percepção positiva e dividendos de reconhecimento. A gente chama de dividendos, que é quando você apresenta algo positivo e a pessoa começa depois a considerar você para outros projetos, pensar em você para ajudar em outras coisas, tá? Porque você é uma pessoa estratégica. Anote aqui de novo, anote as suas percepções, qual foi a percepção, aqui é sua fonte de informações. Quando você der concluído, me conta quais foram os primeiros resultados que você teve também, tá certo? E aí fechamos aqui o dia 10. No dia 11, a arte de escutar. E aqui nós entramos na questão de muito mais de uma inteligência do processo de você trabalhar melhor, tá certo? Qual que é o ponto aqui? Observar mais do que falar e capturar o que realmente importa. Uma das características, pessoal, que é super relevante no contexto de trabalho é quando você ganha a habilidade de ler contextos. Você ganha essa habilidade de entender o que está acontecendo. Sabe, você não é aquela pessoa que está perdida e vai sugerir alguma coisa totalmente fora. Não, você conquistou uma habilidade que ela é sua, de você fazer uma leitura muito precisa do contexto, do que está acontecendo, e você começa a propor coisas muito mais assertivas, tá certo? Então é isso que a arte de escutar está levando para esse lugar.
quando você observa, quando você faz reflexões a respeito do que está sendo dito. Qual que é a distribuição aqui dessa missão? Nas reuniões de hoje ou da sua semana, fale menos e ouça mais. Tome notas e perceba. Segunda coisa, anote os 3 temas que geraram mais energia ou tensão. Qual tem sido os temas mais importantes do momento? Qual que é o top trends ali da semana, do mês, enfim. Pergunte-se o que as pessoas, os sistemas dizem sobre o que é valorizado aqui. Então, talvez o tema ali que foi comentado foi qualidade. Poxa, rolou muitas conversas sobre qualidade. Por que que isso aqui é importante, gente? Porque nessas conversas você percebe oportunidades de propor melhorias. Imagina o seguinte cenário: se qualidade é o tema que mais está surgindo nas conversas, mais estamos gastando energia na nossa área, que tal na próxima reunião ou na próxima conversa com o seu líder você ter uma ideia sobre evoluir o processo de qualidade? Percebe, gente, como você tem oportunidades? A arte de escutar é muito sobre você perceber o ambiente de forma estratégica e aí você propor depois melhorias muito mais assertivas, porque uma ideia boa na hora errada, ela se torna uma ideia ruim. Uma ideia mais ou menos na hora certa vai se tornar uma ideia muito boa, porque eu já participei de muitos casos onde não se sabe exatamente como resolver um problema. Nós temos um problema sobre priorização, sobre alinhamento, e quando alguém já pensou numa proposta, numa ideia, numa pequena melhoria, seja em visibilidade, aqui uma dica para vocês importante, gente. Visibilidade. Talvez um problema de qualidade só exige que a gente gere visibilidade sobre um processo. E aí, gerar visibilidade vai melhorar a tomada de decisão. Então, escute, perceba, anote, e aí depois vai para a sua lição de casa ali sobre as melhorias, né? E aqui temos as ideias, recomendações ou exemplos práticos. Primeiro, né, se aparece muito, sua empresa valoriza eficiência sobre custo e orçamento, né? Então tá aparecendo uma conversa muito sobre custo e orçamento. Tá aparecendo muito isso, então sua empresa está valorizando naquele momento eficiência. Foque em mostrar economia gerada e horas liberadas nas suas entregas. Então, se a conversa é muito sobre custo, teve uma mentorada que ela está numa situação onde a empresa está fazendo corte de custos e está chegando nas pessoas já. Imagina que essa pessoa, a gente estruturou um jeito de ela demonstrar valor dentro dessa empresa que está focando em corte de custo, em demonstrar que o processo que ela sugeriu vai economizar 5 horas semanais no atendimento aos clientes deles. Por que disso? Porque a sugestão foi a implementação de um chatbot. Então, hoje em dia, com inteligência artificial, você tem múltiplas oportunidades. Então, esse chat, eu vou dar um pouco da letra para vocês o que que é, tá? Esse chat vai sugerir as 5 principais dores do cliente deles, que eles atendem. E aí o cliente, se ele escolher uma dessas 5, ele já vai ter uma primeira resposta. E acho que ele tem até 3 níveis de resposta dentro de cada uma dessas 5 dores. Agora imagina comigo que sem esse chatbot, usando o WhatsApp que eles estão usando, sem esse chatbot seria uma pessoa ali interagindo com cada uma das 5 dores e conversando até o terceiro nível dessa dor. E aí a economia dessa conversa automatizada vai gerar pelo menos 5 horas semanais de economia. Percebe como isso é uma entrega muito boa, uma ideia muito boa dessa colaboradora? Então, aqui é que entra essas ideias e como é que você pode gerar melhorias no seu ambiente de trabalho. E aqui uma dica, tá, pessoal? Interaja aqui no Hotmart perguntando sobre cenários específicos que eu posso ir acrescentando dentro da nossa ferramenta, que aqui a gente tem agora a seção de explorar. Temos
várias perguntas que foram feitas já, as principais que foram feitas, eu vou trazendo aqui um desenvolvimento de como vocês lidam com ela, tá? E aí, voltando aqui na arte de escutar, então, nos nossos exemplos de como aplicar, prazo e velocidade. Então, prazo e velocidade é o tema que mais está surgindo. Se o tom é de urgência, o jogo é entregar mais rápido. Então, se estão falando muito sobre prazo, velocidade, o jogo ali é entregar mais rápido sem perder qualidade. Vitórias devem trazer tempo até a entrega. Percebe? Então, você identificou ali nessas reuniões, você observou na arte de escutar que o que está se prezando é velocidade e prazo. Então, que tipo de ideias, que tipo de melhorias, que tipo de propostas, ou como é que você pode organizar o seu trabalho de forma que você caminhe em direção a esse propósito comum. E por fim, retrabalho e qualidade. Se o assunto recorrente é erro, é refaturação, essa é a sua chance de propor padronizações simples. Então, templates, checklists, checklist de saída, checklist de entrada, algo que gera percepção de qualidade. É um exemplo que eu já usei aqui, qualidade, né? Então, use essas conversas para você perceber aonde você pode gerar mais impacto. E qual que é a vitória aqui do dia? Quem escuta bem entende o jogo mais rápido. Então não adianta você propor orçamento se a preocupação do momento é qualidade. Perceba nas reuniões qual é o momento da sua equipe, da sua empresa ou da sua área. E aí, concluindo, compartilhe comigo aqui os feedbacks, tá certo? E aí, o último, mapeie seus stakeholders. Gente, isso aqui é muito importante. Mapeie as pessoas-chave da sua área, da sua empresa. Mapeie as pessoas interessadas naquilo que você faz. Identifique quem realmente influencia na sua carreira. Quem são as pessoas? Às vezes é o seu líder, às vezes são outros líderes, às vezes são outros parceiros. E aqui a missão do dia é liste 6 pessoas do seu ambiente profissional. Quais são as 6 pessoas que impactam ou que são interessadas naquilo que você faz? Classifique quem decide, quem influencia e quem executa junto. Então tem esses 3 perfis de pessoas. Eu sugiro que você mapeie pelo menos uma de cada, tá? Pessoas que decidem coisas sobre o seu trabalho, então geralmente são lideranças, pessoas que influenciam, às vezes lideranças de outras áreas, de outros departamentos ou seniors dentro da sua área, e quem executa junto, aí são parceiros, são colegas, são júniors, são, enfim, pessoas que são talvez do mesmo nível que você. Classifique quem são essas 6 tipos de pessoas. Aliás, quem são esses 3 tipos de pessoas que do seu ambiente profissional. Mapeie essas pessoas-chave. E terceiro, escolha uma pessoa de cada grupo e defina como aumentar a sua visibilidade direcionado para ela, tá? Como que você pode aumentar a sua visibilidade? E olha que interessante, gente. Sobre quem decide e quem influencia vai perceber você como destaque e vai te levar para uma visão de promoção, vai te levar para uma visão de reconhecimento. Quem decide e quem influencia. E quem executa junto? Quem executa junto vai te enxergar como liderança, como exemplo, vai te enxergar como referência, e essa pessoa que executa junto vai falar bem de você para as lideranças e para as outras pessoas. Percebe que você consegue gerar uma visibilidade para cima, mas também para os seus colegas de trabalho? E quando você gera visibilidade para os colegas de trabalho, isso é o que a gente chama os dividendos do bom trabalho. São outras pessoas falando bem de você e não só você. Então, se um líder tem pessoas falando bem da mesma pessoa e ele vê valor, gente, não tem como. É por isso que eu falo que não tem como dar errado se você aplicar esses princípios no seu contexto. Exemplo, quem decide? Diretoria de operações, decide prioridades do trimestre. Qual que é a ação? Levar uma ideia valiosa no próximo fórum trimestral. Então, identificando, né? Aqui, na verdade, é só para mapear. Então, quem são as pessoas que decidem? Liderança. Quem são as pessoas que influenciam? Pessoas sêniores, líderes parceiros. Quem executa junto? Analista de dados. Aqui, então, aqui é muito mais sobre um exemplo. Qual que é a vitória do dia? Você agora tem um mapa de relacionamentos estratégicos. Você sabe que tipo
de influência você quer exercer, tá certo? Então aqui você vai colocar os seus exemplos e vai dar um concluído e de novo, compartilhe comigo aqui as suas vitórias. Então aqui nós fechamos a semana 2 e lembrando, gente, aqui eu estou chamando de semana 2, mas é um jeito novo de trabalhar. Não é só para 21 dias, não é só para 3 semanas, não é só para. É para a sua vida isso aqui. Então é você começar a trabalhar de forma intencional e estratégica daqui para frente, em todos os contextos, em todos os momentos. Esse desafio, ele só é uma largada para você começar um novo jeito de trabalhar, tá certo? Compartilha comigo aqui o que é que você achou nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas e de trazer mais detalhes sobre o seu contexto.